Mas já que a gente está falando aqui dessa dança das cadeiras, né? O assunto também envolve Tite, porque antes dessa tentativa com o Mano Menezes, o Corinthians foi atrás do Tite e ouviu do treinador ali, ou melhor, não ouviu do treinador uma sinalização positiva ou que poderia prosseguir com as negociações, iniciar as conversas, isso porque o Tite parece que já tem algo encaminhado aí com o Flamengo. O clube tentou atravessar essas negociações do Tite com o Flamengo. À noite, dirigentes do Mengão jantaram com o treinador em um restaurante no Rio de Janeiro, ainda que o São Paulo continue no cargo, e a alternativa no Corinthians foi passar do Tite para o Mano Menezes. Ô Bruno Prado, a gente já está voltando na Rádio Jovem Pan, mas quero te ouvir sobre esse assunto, porque entra naquilo que você falou, do Corinthians recorrer ao passado. A gente está falando do Tite, com uma história vitoriosa no Corinthians, muito querido, e do Mano Menezes também, com uma passagem vitoriosa pelo Corinthians e muito querido pelo torcedor. Bruno Prado. E é isso, e se o Mano disser não, eu não duvido que eles corram atrás do Fábio Carille, que é outro que ganhou no Corinthians recentemente, né? Que está no futebol japonês, está empregado também o Fábio Carille. Então é isso, é buscar um nome que agrade boa parte da torcida do Corinthians, dos conselheiros, enfim, da comunidade corintiana, vamos dizer assim, porque ganharam no clube. Nós estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan, falando dessa dança das cadeiras, né, dos técnicos aí em Corinthians e Flamengo. Corinthians que tentou o Tite, não teve ali uma sinalização positiva do treinador, que está em conversas agora com o Flamengo, e foi buscar o Mano Menezes. Perguntei para o Bruno Prado, né? A gente está falando do Tite, passagem vitoriosa pelo Corinthians, muito lembrado pelo torcedor, e também do Mano Menezes, muito querido também internamente, e o torcedor do Corinthians adora o Mano Menezes. É a tentativa de sempre recorrer ao passado, aquilo que você falava no começo do programa, não é, Bruno Prado? Sim, né? São nomes vencedores no Corinthians. Acho dois técnicos competentes, o Tite e o Mano, acho que os dois são bons. Para mim, o Tite melhor, o Mano, mas eu acho que o Mano é um cara capaz de fazer um bom trabalho, sim, no futebol brasileiro. E falei aqui, né, que não duvido que se o Mano disser não, né, parece que vai ser ele mesmo, mas se por acaso alguma coisa der errado, que eles tentem buscar o Fábio Carille, porque foi outro cara campeão no Corinthians, né, um cara que foi campeão brasileiro, tricampeão paulista, que está no futebol japonês. É mais essa questão, não é exatamente uma análise técnica, não, o nosso elenco é assim, o tal treinador trabalha dessa maneira, é compatível, está dentro do que a gente quer de futebol. É mais um nome vencedor que agrade a maior parte, ou uma boa parte da torcida, dos conselheiros, enfim, de quem está envolvido ali com o Corinthians. O Corinthians tentou atravessar as negociações do Flamengo com o Tite, não obteve sucesso. De acordo com a apuração do Pedro Ivo da ESPN, inicialmente o Flamengo chegou a se assustar com o interesse do Corinthians em Tite, mas o staff do treinador tranquilizou o clube carioca ao deixar claro que o sinal verde para o Flamengo continuava igual. Ontem também a informação é de que o Tite jantou, né, com a diretoria do Flamengo num restaurante lá no Rio de Janeiro, uma conversa. Por mais que o São Paulo continue no comando técnico, é o Flamengo aí se movimentando em busca de um novo treinador para a sequência da temporada e, é claro, já visando 2024. Mauro César, o Corinthians, que perdeu aí, digamos, essa disputa de braço, né? É o que tudo indica, com o Flamengo pelo Tite. Até agora a gente não anunciou com ninguém, né? Não anunciou com o Flamengo também, não sei se perdeu a disputa de braço. Nem sei se tem disputa, né? Às vezes é aquela coisa, faz um sinal que quer contratar para dar uma satisfação ao torcedor. Numa condição normal hoje, o Corinthians não tem condição de competir com o Flamengo por nada. Por nada. Tem menos dinheiro, tem mais dívida, não tem elenco tão forte, não tem um presidente para o ano que vem. Bem ou mal, o Flamengo sabe quem é o presidente, o Corinthians não sabe. Então você faz um contrato, como? Você faz um contrato até o ano que vem e o outro que se vira? Não, você tem que fazer um contrato mais curto. O Flamengo está uma grande bagunça, mas o Corinthians consegue ser pior, bem pior. O Tite só aceitaria trabalhar no Corinthians e não no Flamengo hoje, me parece, caso o Flamengo fizesse uma proposta ridícula para ele, que eu acho pouco provável, até pela necessidade e desespero dos rubro-negros, ou por uma questão meramente afetiva. Vou voltar para o Corinthians, eu não sei se isso pesa tanto. Se fosse uma questão só afetiva, eu já tinha voltado já, porque oportunidades não faltaram. Quando saiu o Lázaro, quando saiu o Cuca, ou mesmo ano passado ele teria sido procurado, não topa assumir depois da Copa do Mundo, e ele teria, isso segundo os colegas que cobrem o dia a dia do Corinthians, né, ele teria dito que não quero agora e tal, não vou trabalhar em 23, não vou trabalhar no Brasil, que ele pode estar mudando de ideia, até porque o mercado também não sorriu para ele, né, não surgiu nada de interessante para o Tite no futebol europeu, então nada que o interessasse, né, então acabou ficando por aqui mesmo do seu período sabático, né, mais uma vez. Mas eu acho que é mais jogar para arquibancada para parecer que teve uma disputa, alguma coisa, caso ele vá para o Flamengo.
Ah, não, fizemos algo. Não ficamos aqui para demitimos o técnico, já fomos atrás. Ele que não quis. É mais ou menos assim. Não é que alguém vai falar isso. Fica no ar essa sensação. E uma outra coisa também, né? Eu acho engraçado esse negócio. O Tite foi do Corinthians. Nossa, ele não pode treinar. Vai treinar outro clube. Claro que vai treinar outro clube. É que nem o São Paulino com o Rogério Ceni. O cara virou técnico, não vai treinar só o São Paulo. Vai treinar times adversários do São Paulo. Ora, bola. Sabe o quê? Vai treinar um time só? A não ser que o cara falasse, eu não quero nunca enfrentar como fez o Zico quando foi técnico, eu não quero enfrentar nunca meu clube de origem onde fui ídolo, então eu vou trabalhar no exterior. Ok. Agora, se o cara vira técnico aqui, ele vai enfrentar o seu clube onde se destacou em algum momento. Isso é uma coisa inevitável, tem que saber lidar com isso. O cara, no caso do Tite, ele nem foi jogador do Corinthians, é um técnico histórico do clube, mas ele continua, vai treinar alguém, pode ser o Palmeiras, pode ser o Flamengo, pode ser o São Paulo, pode ser o Grêmio, pode ser qualquer clube. Isso vai acontecer naturalmente. Se toda vez que o Tite interessar para um outro clube, porque ele está na pista, o Corinthians tem que se movimentar, eu não entendo muito bem isso. Por que tem que se movimentar? Não, cada um na sua. Me parece até que isso pode ter motivado, de fato, a demissão do técnico que está saindo do Luxemburgo para justamente poder parecer que alguma coisa foi feita, né? Que teve uma queda de braço. Agora, em condições normais, o Corinthians não tem condição nenhuma de ter queda de braço com o Flamengo hoje, porque a situação dos clubes é totalmente diferente. A única coisa que eles têm em comum é que o futebol é uma bagunça, nos dois. Né? Isso aí é demérito até mais do Flamengo. Com dinheiro consegue ser uma zona. Eu queria falar sobre isso rapidinho, porque no Corinthians há outra conversa também sobre esse episódio, dizendo que eles tentaram sondar o Tite e receberam do Tite a resposta, ou do staff do Tite, de que ele estava firme naquela postura de só voltar na próxima temporada. E o Corinthians, internamente, está dizendo que se ele fechar com o Flamengo, é ele que deve responder por que mudou de postura nas últimas horas. Só isso. Eu acho que está jogando agora para o Corinthians, para o Tite, né? Mostrando para a nação que, olha, nós tentamos, ele disse que só voltaria em 2024, mas se fechou com o Flamengo, ele é que deve responder por que mudou. Então, só isso, porque se por acaso for anunciado pelo Flamengo, claro que vai surgir um processo, digamos assim, alimentado para acabar com o amor ou um certo desamor com relação ao Tite. E até nas redes sociais você nota torcedores influentes dizendo que, se isso acontecer, ele será muito vaiado na arena. Eu acho que essa vaia não vai em nenhum momento atingir o coração do Tite. Então o Corinthians, eu acho que tentou, sabendo que não conseguiria trazer o Tite. Se é que tentou efetivamente, se teve esse contato mesmo com o staff do Tite. Lembrando que, sei lá, se o Tite assumir hoje o Flamengo ainda enfrenta o Corinthians, né? Jogo na Neoquímica Arena em Itaquera. Está na sequência de jogos do Flamengo aqui no restante da temporada. Mas é claro que estão acertando algumas coisas lá pelo lado do Flamengo. O Mengão ainda não demitiu o Sampaoli, não tem nada oficial nesse sentido, mas e parece que a informação é essa, que o Tite só vai assumir a partir do momento que o Sampaoli deixar o Flamengo, até por uma questão de ética, né? Então, assim, a gente está falando do Tite, o Mauro César até chegou a entrar nesse assunto, que eu queria saber do Bruno Prado, de você também, Vanderlei, sobre essa coisa, né? O Tite indo para o Flamengo, o torcedor do Corinthians vai ficar naquela? Será que ele se queima com o torcedor do Corinthians ou não tem nada a ver? Eu acho que com muitos torcedores isso vai acontecer, porque não é inevitável. Mas no campo profissional ele tem que ter, o Mauro acabou de falar isso, ele tem que treinar. Poderia ter voltado para o Corinthians. Se aceitar com o Flamengo, vai dirigir, vai seguir a vida, vai trabalhar. Esse período sabático aí, que ele prometeu ser esse ano, para ele pode ser antecipado, cada um cuida da sua carreira. E em cima dessa caminhada que você citou, caminhada breve do Corinthians, né? São Paulo, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, América e Cuiabá, antes da bola rolar, e você falando aqui no programa, eu imaginei que o Corinthians enfrentaria de igual maneira, de igual força, com o América e com o Cuiabá. Com todos os outros, o Corinthians não é favorito. Seja com técnico, sem técnico, com o Mano, com o Tite, com qualquer uma a partir de agora. O São Paulo, o Fortaleza, o Flamengo e o Fluminense. Não é verdade? Contra esses quatro que eu citei aqui, o Corinthians não é favorito contra nenhum deles.
E qualquer técnico que assumir agora sabe disso. Vai dar certo? O futebol permite que a gente tenha grandes surpresas. Mas essa é a realidade do Corinthians hoje.